Então, como eu estava dizendo, a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, a importância da mensagem que nós trazemos. Eu disse no princípio que o relacionamento com Deus, ele não é uma religião. Religião é aquela coisa religiosa, que é feita por obrigação. O Evangelho é como um relacionamento de marido e mulher. Você está no relacionamento porque vocês se amam. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um relacionamento. O Evangelho é uma consciência individual que se transforma essa consciência numa consciência coletiva depois, que se chama igreja. Igreja não é o templo. Igreja é o corpo. Igreja é algo espiritual. Igreja é algo como aqui. A palavra de Deus diz assim, onde estiver reunidos 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Mas se você estiver só, Deus não está com você? Sim. Você é o templo onde habita Deus. É o que a palavra de Deus diz. Não precisa nem ler. A igreja é o homem é o templo. O corpo reunido é a igreja. Mas é muito conceito isso. Então o Evangelho é uma consciência individual que, como igreja, é uma consciência coletiva. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. Ser evangélico não é evangelho. Ser evangélico é pertencer a um lugar, a uma igreja, uma instituição, ou ser católico, ou ser qualquer coisa. Pouco importa. Quando eu falo do evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Boas notícias. Qual é a boa notícia? De que Deus estava em Cristo, em Jesus, reconciliando o homem, trazendo o homem para si. Deus enviou Jesus para que nos reconciliasse com Ele. Jesus é o próprio Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito. Então, o Evangelho, a boa notícia de que Deus nos reconciliou por intermédio de Jesus. Por intermédio dessa consciência. O Evangelho é uma consciência. E essa consciência, quando ela foi divulgada para nós, quando Jesus esteve aqui, aquilo que Jesus viveu quando esteve aqui, como homem, que não faria sentido ele, como Deus, viver a vida dos homens. Seria muito fácil para ele. Deus faz assim e a coisa acontece. É só Deus que pode resolver tal coisa. Não, Jesus, o livro de Filipenses diz que ele assumiu uma forma de servo. Ele assumiu uma forma de homem, uma forma de figura humana. Jesus assumiu uma figura humana. Ele era comedor de arroz e feijão como nós. Jesus era tomador de chimarrão se ele fosse gaúcho. Se ele fosse baiano, né, comeria vatapá. Jesus era judeu, nasceu naquela terra. Aqui, como homem, ele formou uma consciência sobre a vida, sobre o existir, sobre o caminhar. Hoje nós estamos aqui com uma missão, todos nós. Todos nós temos uma missão de vida. A primeira missão que você tem é cuidar de sua casa, de sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos,
seu ciclo de relacionamento. Você tem essa missão de cuidar deles, de ser um exemplo de vida para eles. E como você saber viver o Evangelho? Como você pode saber viver o Evangelho? Através do ensino de Jesus. Não é o ensino da religião. É você olhar para Jesus. O escritor de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tem a autoria da fé. E nele também se consuma a fé. Em Cristo. O Evangelho é uma consciência do viver segundo esses ensinos de Cristo. E você olhar para a vida de Jesus, você apenas pegar a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você lê esses 4 evangelhos. Só lê. Não precisa se aprofundar. Lê. Lê várias vezes. Você vai ver a vida comportamental de Jesus. Como ele agiu em todas as situações. Como ele agiu em todas as circunstâncias. Todos os dias. Tem circunstâncias. O que são circunstâncias? São coisas temporais. Que hoje tem, amanhã não tem. Tem circunstâncias boas, circunstâncias que não são boas. E ele disse, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Ele venceu como homem. Então, quando você pega esses textos da Bíblia, quando você pega o cerne do Evangelho, o que é o cerne do Evangelho? Vou dizer para vocês um segredo. É simples, muito simples. Qual é o cerne? A espinha dorsal do Evangelho. Mateus capítulo 5, 6, 7 e Lucas capítulo 6. Você lê esses 4 capítulos, você resume toda a obra de Jesus. Ali fala de amor, ali fala de perdão, ali fala de você voltar atrás, ali fala de você amar os seus inimigos. São coisas bem difíceis hoje em dia. Amar seus inimigos, voltar atrás, se arrepender, perdoar. Porque a religião não te ensina essas coisas. A religião te ensina a hermenêutica, que é a arte de interpretar, e a exegética, que é a arte do sermão em si. Eu não sei nada disso. Eu estou falando simples do Evangelho. Lendo. Não foi fazendo um curso teológico que eu aprendi isso que eu estou falando. Lendo e sabendo e ouvindo. Tudo isso. Li os evangelhos. E dentro do evangelho tem um espírito. Esse espírito do evangelho é a consciência do evangelho. Como Jesus agiu com a prostituta, perdoou. Como Jesus agiu com os fariseus. Como Jesus agiu com as autoridades. Como Jesus agiu em qualquer uma das circunstâncias que ele viveu naquele tempo. Em tudo, no Evangelho. Por isso que Paulo diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no que? Nessa consciência, não é numa religião. Até porque eu não estou aqui para te convidar para uma religião nenhuma. Eu estou apenas dizendo que há algo superior para você viver. E esse algo superior é uma consciência dentro de você, que nasce quando você crê e quando você começa a compreender aquilo. A cada dia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho de fé em fé, tendo vivido dia após dia, um pouco aqui, um pouco mais ali, um pouco mais adiante, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo.
Mas como acontece isso? Primeiro crendo. E depois lendo. Leia os evangelhos. Porque esse é um livro diferente. Esse é um livro que você não começa pelo início. E a maioria das pessoas começa lendo lá pelo início. Se você olhar pelo início, você perde o fio da meada em relação ao que interessa. Você não entende nada. Você tem que começar pelo Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Nessa Bíblia, ou qualquer Bíblia que você pegar, qualquer uma, vai dizer primeiro Velho Testamento, depois Novo Testamento. Só tem um Novo Testamento porque aquele outro perdeu a validade. Você fez uma herança para os seus filhos. Ah, você quer mudar. Então, aquela perdeu o valor, você tem outra agora. Uma nova aliança. O Evangelho é a nova aliança em Cristo. Nova aliança nessa consciência do Evangelho. Tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, que me veio na mente, aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Isso aqui é comunhão do Espírito. E agora nós estamos num só propósito. Só que não sei dentro da sua mente. A sua mente está trabalhando enquanto eu estou falando. Se há alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados é você se doer, isso é entranhas, né? É você sentir essa comunhão uns com os outros. Estou falando não só nesse corpo aqui, mas na família, como o marido e a mulher têm, essa comunhão entranhada, é algo ligado e que tem que ser, né? Tudo que não é ligado se desmancha no caminho. Tudo que não pegou liga se desmancha. Então, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. A alma fala do espírito humano. Nós sejamos unidos de alma, num só propósito, numa só mente, num só espírito, num só coração. É isso que o Evangelho nos traz para essa união com Ele. Penseis da mesma forma, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é o Evangelho. Nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? Cada um toma parte de uma forma. Porque o Evangelho é uma consciência, o Evangelho é uma mente. A mente de Cristo. Paulo também diz em Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que nós temos a mente de Cristo. Quando nós cremos, nós recebemos a mente de Cristo. À medida que nós vamos nos envolvendo com o Evangelho, a nossa mente vai crescendo. E ela vai fazendo as comparações que precisam ser feitas na nossa mente em relação aos nossos procedimentos na vida. Você não precisa ser tutoriado por uma pessoa como eu. Está muito bonito o que eu estou falando aqui, mas o que nós queremos é uma consciência. Não adianta eu dizer para o meu filho, faz isso. Se ele não decidir fazer, não mudou nada. É com ele, ele vai ter as decisões dele, assim como nós todos temos nossas decisões e tomamos elas diariamente. E nós estamos aqui pelas nossas escolhas. No dia que se chama hoje, você chegou até aqui por suas escolhas. Tudo que você vive hoje foram as suas escolhas que fizeram. Não foi Deus, não foi o diabo, não foi ninguém. Não foi uma obra do demônio, não foi. Foi suas escolhas que te trouxeram até o dia de hoje. Porque Deus nunca mexeu no seu arbítrio. Você tem arbítrio para decidir qualquer coisa na sua vida.
Não é pastor, não é padre, não é presidente disso e daquilo, não é nada. Você tem escolha. Você tem uma mente. Eu, como marido, lá em casa, nós temos escolhas familiares, mas todas as escolhas da Lone trouxeram ela até aqui. Ela escolheu ficar comigo, está aqui hoje. Eu escolhi ficar com ela, estamos até hoje. Decidimos fazer tais coisas, trocamos ideias, mas ela tem as escolhas dela e eu tenho as minhas escolhas. E assim é no Evangelho. Assim é nessa consciência de Deus. Nada faça por partidarismo, vanglória, mas tudo faça por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é uma utopia nos nossos dias. A gente quer sempre ser melhor que os outros. Não é verdade? A gente quer sempre ser melhor. Eu sou melhor nisso, sou melhor naquilo. Se põe acima do outro. Ele está dizendo, não faça por partidarismo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Considere o outro melhor que você. Vai ver se estão ensinando isso por aí. Você andar outra milha. O que significa andar outra milha? O camarada aprontou para você. Você vai com ele. Suportando ele. O cara te pediu a capa. Você dá a túnica também. O cara te bateu na face direita. Você dá a outra face. Isso significa perdão. Isso está em Mateus capítulo 5. O que eu disse aqui para vocês. O Evangelho é simples. São decisões simples. Perdoar os filhos. Perdoar a esposa. Perdoar o marido. Considerar o outro melhor que si. Entender a fraqueza do outro. Compreender. Chamar para perto, não afastar. Hoje as pessoas querem se repelir, querem se afastar. Tem que chamar para perto. Alguém tem que fazer isso. Que seja você, que faça. Chame as pessoas para você. E isso a gente tem que perder para acontecer. Quando eu falo sobre perdão vem da origem da palavra perda. Quem perdoa sempre perde. Se um cara deve a dívida para você e você perdoa a dívida dele, você perdeu o que ele te devia. Deus, para nos perdoar, mandou Jesus e Jesus morreu. Sempre perde quem perdoa. Quem perdoa não vai ganhar. Quem perdoa esquece, acabou. Você vive em paz, mesmo que a pessoa nunca mais te procure. Mesmo que você não tenha a oportunidade nem se abriu as portas para você ir lá pedir perdão para aquela pessoa, perdoa, libera ela, que a tua alma vai ser liberta também. As pessoas não vivem porque não perdoam. Nós precisamos nos perdoar. A palavra de Deus diz que nós devemos nos perdoar mutuamente uns aos outros. É todo dia. Porque todo dia a gente está pronto para magoar uma pessoa ou outra. A gente magoa. Às vezes uma palavra que eu digo para ela magoa. Depois eu vejo, poxa, quão estúpido eu fui. Tem que voltar lá e dizer para ela, fui estúpido naquela situação ali. Falei aquilo, não deveria falar. Daquele jeito, né? De repente eu tinha razão em falar alguma coisa, mas daquele jeito eu não poderia ter falado, então me perdoa. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não durma irado ou com problemas. São coisas simples. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Nós somos egoístas, nós fizemos isso toda hora. Queremos tudo para nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Muitas vezes nós precisamos nos esvaziar de nós, das nossas vontades, das nossas querer, das nossas imposições. Jesus se esvaziou, assumindo uma forma de servo, se tornando semelhante a homens.
e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. E Deus exaltou ele e deu um nome que está sobre todo nome. E sobre esse nome todas as pessoas vão se prostrar diante dele. O Evangelho é uma consciência e precisa ser desenvolvido. Feliz é o homem humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoa que tem um espírito humilde. Felizes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os que têm misericórdia, porque eles também alcançarão misericórdia. É feliz uma pessoa que exerce misericórdia todos os dias, porque a misericórdia alcançará ele. Talvez você precise exercer misericórdia com a pessoa. Muitas e muitas vezes. Senhor, até quando o meu irmão pecará contra mim para que eu o perdoe? Até 7 vezes? Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. 490 vezes num dia você perdoar a mesma pessoa. Exercer misericórdia sobre a mesma pessoa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas pessoas carregam o Evangelho pelo mundo, em qualquer lugar do mundo, sem nunca terem conhecido a Bíblia ou alguém falado alguma coisa para eles sobre ser cristão, não ser cristão. Eles praticam sem saber. Muitos, em todo mundo. É simples. Porque eles se alinham com esse Espírito, que é um Espírito eterno. O Evangelho é o Espírito de Jesus. Eu sempre gosto de repetir, quando Jesus mandou 2 discípulos dele preparar uma pousada para ele, e eles foram na aldeia de Samaria, que os judeus não se davam com os samaritanos por questões políticas lá na época, mas eram tudo da mesma terra, tudo do mesmo país. Eles foram lá para preparar uma pousada para Jesus, chegaram lá, os samaritanos não receberam eles, os dois discípulos. E aí eles voltaram enfurecidos para Jesus e disseram: ó, eles não nos receberam lá, se tu quiser, a gente pode mandar tocar fogo do céu e queimar eles tudo. Aí Jesus olhou para eles e Jesus estava indo para Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Jesus foi morto na cruz. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer na cruz. Jesus olhou para os 2 discípulos, Tiago e João, que eram os filhos do trovão, chamavam eles. Disse assim: vocês não compreendem a que espírito vocês pertencem. O Filho do Homem não veio para destruir as pessoas. Ele veio para salvar. Ele não veio para afastar, ele veio para acolher. O Evangelho é acolher, não é repelir. O Evangelho não é você mandar tocar fogo. Quero que ela morra, quero que ele morra, quero que ele sofra, quero que aconteça isso. Isso não é o espírito do Evangelho. Esse é o espírito do engano. É o espírito dos homens. O Evangelho é diferente. Nós temos que conhecer esse espírito, essa consciência. Deus não veio destruir as pessoas. Se alguém está dizendo para vocês que Deus vai fazer e acontecer, Deus não veio para destruir. Deus vem para salvar, para acolher, para puxar para perto. Quando nós começamos a fazer isso, trazendo as pessoas para perto, não afastando elas, sendo bondosos, sendo misericordiosos, tendo longanimidade com as pessoas, você suportando ela, a pessoa faz a mesma coisa com você, vai suportando. Isso é longanimidade. É um fruto do Espírito de Deus.
Tem muita coisa para falar para vocês. Mas eu gostaria que você compreendesse isso. O Evangelho é o poder de Deus de transformação da vida de uma pessoa. Isso é o Evangelho. Amém?